Olá, eu sou o pastor Sandro Gomes e mais uma vez estamos aqui no nosso canal para dar sequência à nossa série de explicação bíblica. Hoje vou ler um texto e citar um outro que está na carta aos Romanos, no capítulo 15, versículo 20, e vou ler o de Gênesis, capítulo 15, que está em consonância, em conexão. Gênesis 3:15, primeiro livro da Bíblia. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. A nossa série, a nossa série de explicação, hoje, ela tem a ver com dois versículos bíblicos. O segundo explica até melhor o primeiro. Em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, diz que fala de duas sementes, ou seja, um descendente, não é? Que seria da mulher. A mulher que havia sido enganada pela serpente. E aí no Novo Testamento, quando a gente lê, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 12, o livro profético do Apocalipse explica quem é esta serpente. E diz que é o diabo, Satanás, a antiga serpente, o enganador, aquele que seduz as nações. Então, quando a palavra de Deus nos fala sobre a queda de Adão e Eva, porque já lá no Jardim do Éden, Deus deu um mandamento. Este mandamento ele foi descumprido, porque Satanás, o anjo rebelde que caiu da sua posição em rebelião aberta contra Deus, ele procurou enganar a mulher, dizendo que Deus estava certamente omitindo algo para os nossos pais, Adão e Eva, de forma que, inclusive, torceu a palavra, disse que eles não iriam morrer. Mas a Bíblia fala de dois tipos de mortes, a morte física e a morte espiritual. Adão morreu fisicamente aos 930 anos. Mas espiritualmente, assim que ele desobedeceu, comeu daquele fruto que Deus havia determinado, ele também morreu espiritualmente. Ele perdeu a comunhão, a amizade com Deus, porque todos os dias ele tinha um encontro com Deus. Após a queda, a desobediência, ele faltou o encontro. E Deus, inclusive, em Gênesis 3:9, está escrito, disse Deus, Adão, onde estás? Ele disse, eu ouvi a tua voz e me escondi porque estou nu. A culpa entrou, o medo entrou, a nudez entrou, porque o homem certamente era vestido de uma auréola de glória, conforme está em Romanos 3:23, todos pecaram, carta paulina, e destituídos estão da glória de Deus. Então agora veio a tentação, a queda, a culpa, mas também o juízo sobre o homem, sobre a terra, maldita é a terra por causa de ti. O homem já lavrava a terra, mas o trabalho não era como hoje. Tem gente que se cansa mais na ida para o trabalho e volta do que o próprio trabalho. Espinhos e cardos produzirão. E o Senhor disse que se Eva ia conceber filhos, esta concepção ela seria com dores multiplicadas. É o que a gente vê através do parto natural da mulher. E em relação à serpente natural, que foi um instrumento do diabo, o Senhor disse que andaria com ventre sobre a terra. Já foi comprovado, não é, que a serpente ela tinha até patas e perdeu. E agora Deus diz que da semente da mulher virá um que pisará, ou seja, ferirá a cabeça da serpente. Então o que eu quero destacar nesta explicação é ferir, e lá em Romanos 16, versículo 20,
São Paulo, concluindo a sua carta paulina, a igreja estava em Roma, ele diz: em breve, brevemente, o Deus de paz esmagará, ele não diz ferir, ele diz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Quem esmaga é Deus, debaixo dos pés da igreja. Oh, aleluia! Mas diz que feriria a cabeça, mas seria picado pela serpente. Isso tem a ver algo relacionado também com o sofrimento. Na paixão do Senhor Jesus, ele levou os nossos pecados e ele ali morreu, foi ferido por causa dos nossos pecados. E quem introduziu o pecado na raça humana foi Satanás, fazendo com que a serpente fosse um instrumento para falar com Eva, e por sua vez Adão ouviu a voz de Eva. Mas o Senhor prometeu. A semente tanto pode ser no sentido individual, mas também no sentido coletivo. Individual. Um descendente da mulher, por exemplo, foi Abraão. E Deus prometeu que através dele as nações seriam abençoadas. E então veio outro descendente de Abraão, foi Davi. E veio o Filho de Deus, que também foi da descendência, porque Maria era uma judia descendente de Davi. Inclusive nasceu na cidade de Davi, Belém. Então Deus enviou seu Filho, plenamente homem, plenamente Deus, foi gerado pelo Espírito Santo, portanto é o Filho de Deus, mas também através da mulher ele veio e trouxe a natureza humana. Então lá na cruz Jesus feriu. O diabo já está julgado. Na verdade, o juízo já está determinado. Ele, no período milenial, estará preso, porque Jesus voltará com poder e glória e vai instaurar o milênio. E depois do milênio, ele será lançado no lago de fogo ardente, que é o inferno, que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Isso tem a ver com esmagamento. Então, ferir é diferente. A nossa série de explicação é porque o pregador, às vezes, sem atentar para os dois textos, e diz: lá na cruz Jesus esmagou. Na verdade, despojou os principados e as potestades, conforme Colossenses 2, versículo 15, mas haverá terminantemente algo que vai se concretizar plenamente quando ele esmagar e completamente acabar com o poder do mal, quando lançar o diabo e os seus anjos no lago de fogo ardente. Deus abençoe. Ferir e esmagar há uma diferença, mas a obra já está consumada para a glória de Deus. Até o nosso próximo encontro com a série Explicando as Escrituras. Amém. Compartilhe, dê o seu like, comente para a glória de Deus. Amém.